No meio do capítulo 6, na segunda parte do Tânia, Portal da Unicidade e da Fé, quando o Alter Rebbe estava nos explicando a integração que existe entre os atributos divinos de Chesed e de Gvurah, como Havai Hu Elokim, o nome Havai que indica o atributo de Chesed, ele está perfeitamente integrado com o nome Elokim, que indica o atributo de Gevurah, aquele que condensa a expansão da luz divina, ocultando-a, etc. Por isso também o nome Elohim tem um valor numérico de 86, que é o mesmo da natureza, etc. Prossegue agora o Alter Rebbe nos explica Vehinei meitkalelu tamidot zu bezu nire le'ein deihu vegarmoi echad shehem midotav ki meachar shehem beyichud gamur imo lachen hen mityachadot zu bezu klulot zu mizu. Traduzindo, essa ideia de que todos os atributos contêm os outros atributos como subdivisões, e aqui nós vimos aqui o exemplo de como até atributos que parecem ter efeito ou atuação antagônica e contrária um do outro, não apenas são diferentes, mas são contrários, mas em relação a Deus eles ficam plenamente unificados. Então ele nos diz que a partir dessa ideia nós podemos constatar, se evidencia que ele, aquilo que está escrito no Tikkun Zohar, que ele, Deus e os atributos que ele causa são uma coisa só. Deus e seus atributos, Deus e a Sefirot, etc. Sefirot estão plenamente integradas com o ser divino. Ele e os atributos que ele causa são uma coisa só. Isto é, que eles são atributos de Deus, visto que, e como nós já explicamos que Deus é uma unidade simples e não composta, e indivisível, portanto ele e os seus atributos e todos os atributos são uma coisa só e a mesma coisa, visto que, por estarem perfeitamente fundidos com Deus, vez que esses atributos, não importa quais sejam, e mesmo que aparentem ser de natureza oposta, mas eles se encontram perfeitamente integrados com a divindade. Então, por estarem perfeitamente fundidos com Deus, os atributos também estão integrados uns com os outros e contêm um pouco de todos os demais. Então isso nos explica aquilo que nós vimos, que existe aquele conceito de Gevurah dentro de Chesed e vice-versa. Então, se são poderes antagônicos, como eles se bicam, como que eles combinam, como que pode haver essa fusão. Então, na realidade, ele nos diz que, se tratando de atributos divinos, esses atributos não são forças apartadas, separadas de Deus, não, são os atributos de Deus, e Deus e os seus atributos são exatamente uma coisa só, estão perfeitamente integrados. Por isso, isso possibilita que mesmo atributos de natureza oposta possam se integrar entre si, ou seja, eles se anulam diante da força maior, que é a força divina, a energia divina que passa por eles, que se utiliza deles, né? E isso também possibilita essa conciliação, essa combinação dos atributos, mesmo diferentes e mesmo antagônicos, essa combinação deles entre si. Então, aqui o Alter Rebbe nos explica que essa combinação do atributo, por exemplo, de Gevurah, rigor, severidade, encobrimento, com o atributo de Chesed, bondade, expansão, revelação, etc. Isso é derivado do fato de que todos os atributos aqui são divinos e Deus está perfeitamente unificado e integrado com os seus atributos. Para a gente entender isso, nós já falamos que Deus, na sua essência, não só que ele é uno, é único, numa unicidade simples e não composta. E numa unicidade simples significa que não há qualquer descrição e não há qualquer característica em relação a Deus, porque toda descrição e característica já implica em medida e limitação. Quando nós falamos que Deus é bondoso, então, se é só bondade, então será que não pode ser outra coisa? Isso já é uma limitação. Por isso se fala que na essência divina não há descrições, não há especificações,
não há qualquer, não só que não há forma física, mas não há qualquer figura abstrata também ou qualquer característica específica. Ou seja, quando nós nos referimos a Deus, não podemos dizer a Deus nem que Ele é, falar que Ele é todo poderoso, que implica em Gevurah, ou que Ele é todo bondade, etc. Isso, na verdade, não se aplica à essência divina. A essência divina é completamente simples e não tem a ver nem com Chesed nem com Gevurah, dentro da sua simplicidade total e absoluta, mas justamente por isso ela pode se manifestar em qualquer atributo, pode combinar com qualquer atributo, seja o de Chesed, como também o de Gevurah. Essa luz divina, por ser uma luz simples, não dotada de características específicas, assim e não de outra forma, por isso ela pode se revestir, tanto ela pode se expressar tanto no atributo de Chesed como também no de Gevurah. Então, no final das contas, o que a gente conclui? Que o principal aqui, o que predomina e o que prevalece, não é nem Chesed e nem Gevurah. O que há por trás, o que está acima tanto de um como de outro, ou seja, aqui o que importa mesmo é a atuação divina, que é a energia divina que atua através dessas sefirot, desses atributos, que eles são como instrumentos da revelação de Deus, ferramentas utilizadas por Deus para mandar sua energia para o mundo, para se manifestar para as criaturas, mas na realidade o que está em evidência, mais do que está em evidência, ou Chesed ou Gevurah, na verdade o que está em evidência é Deus, a atuação divina, que às vezes se manifesta mais através de Chesed, às vezes mais através de Gevurah, às vezes através da combinação de uma com a outra, às vezes prevalecendo uma, às vezes prevalecendo a outra. Mas de qualquer forma, o que se expressa, o que predomina aqui é que as sefirot são uma expressão da revelação divina que está acima delas, acima de todas elas, as sefirot. Por isso, aqui não há contradição. Se a gente colocasse Chesed em relação a Gevurah, ou Chesed contra Gevurah, seriam duas coisas diferentes, duas coisas opostas e antagônicas. Mas aqui, na verdade, não existe Chesed sozinho, nem Gevurah por si. Existe Chesed e Gevurah como atributos de Deus, e Deus, na sua essência, simples. Portanto, aqui o que está em evidência é a divindade, e por isso caem os antagonismos, desaparecem os antagonismos e contrariedades, e é possível conciliar até mesmo duas coisas tão diferentes como Chesed e Gevurah. Mamar Eliyahu, como a gente encontra em nome do profeta Eliyahu, Elias, assim é trazido no Tikkun Zohar, na introdução do Zohar no Patach Eliyahu. ואנט הוא דקשיר לון ומייחד לון וכולי, ובר מנח להתייחודה בעילאי וכולי. Conforme o discurso de Elias, tu, Deus, és aquele que os liga, os atributos, e une os atributos entre si, e sem ti, sem Deus, não há unicidade no alto, ou seja, toda essa unificação, combinação, toda essa sinergia entre os atributos ocorre pela força divina transcendental, pela força divina da sua essência, que é simples, que pode promover essa união, unificação, combinação, etc., mesmo entre atributos antagônicos. Ele nos diz, quer dizer, se não fosse aqui a atuação divina sem ti, né, se fosse pelos atributos em si, não haveria essa combinação, essa conciliação entre Chesed e Gevurah. Essa unificação entre Sefirot tão antagônicas, atributos contrários, ocorre em função de ti, porque Deus é uma força maior, transcendental, que supera todas, seja Chesed, Gevurah, o que for, e pode, por assim dizer, forçar até essa união, essa conciliação entre elas. Por isso daqui a gente entende que essas sefirot, esses atributos, eles estão plenamente unificados com a divindade. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, Vezeu Shekatuv, voltando àquele versículo que nós já mencionamos anteriormente em Deuteronômio 4:39, que ele está nos explicando aqui, no Shara Yichud Ve'emunah, זהו שכתוב והשבות אל לבביך כי הוויה הוא האלוקים. Esse é o significado do versículo. Saberás hoje e considerarás em teu coração que Deus é Deus. Mas aqui ele fala que Deus, Havaye, é Deus Eloquim.
que é tudo a mesma coisa, que mesmo esses poderes distintos ou antagônicos, não só que eles vêm, são derivados da mesma força, do mesmo poder, que é o poder divino, mas na realidade são uma coisa só. Deus é Deus, Havaya é Elohim. Ou seja, ele nos diz, Peirush, Shnei Shemot Eilu, Hem Echad Mamash, Shegam Shem Elokim, Hametzamtzem Umalim Haor, Ubechinat Chesed, Kmo Shem Havayeh. Ou seja, qual o significado disso? A pessoa precisa saber, precisa se conscientizar, precisa perceber que esses dois nomes e suas atuações, seus efeitos, sua energia, que esses dois nomes, Havai e Elohim, são literalmente um único sistema integrado, que mesmo o nome Elohim, que está associado com Gevurah, retenção, encobrimento, que diminui e encobre a luz de Deus, no fundo e na verdade é de fato bondade, está plenamente integrado com Chesed, com bondade, e no fundo é de fato bondade, como o nome Havaya, pois os atributos de Deus estão perfeitamente fundidos com ele. Então esse é o significado mais profundo daquilo que o versículo nos diz, que é importante nós sabermos, nos conscientizarmos e colocarmos isso fundo no nosso coração, que essa combinação dos atributos de Gevurah e de Chesed, isso vem do poder de atuação supremo, superior de Deus, né, que unifica todos os atributos. משום שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מתייחדות עמו בייחוד גמור, והוא ושמו אחד, שמידותיו הן שמותיו. Ele nos diz, é isso que quer dizer a frase, que essa frase está no Zohar, que ele, Deus e seu nome são uma coisa só. Nomes de Deus, como nós falamos, se referem aos atributos divinos, da forma que ele atua, que ele age, assim ele é chamado, ele é conhecido, às vezes por esse nome, às vezes por outro nome, dependendo de qual atributo está em evidência, mas conforme diz o Zohar, ele e o seu nome são uma coisa só, portanto, seja qual nome for, seja qual atributo esteja representando, estão plenamente fundidos, integrados e unificados com Deus, porque seus atributos são seus nomes. Portanto, ele nos diz, o Alter Rebbe, que isso é um fundamento especial, importante, para entendermos toda essa dinâmica da atuação de Deus no mundo, na criação. E agora ele prossegue nos explicando também o final daquele versículo que nós mencionamos em Deuteronômio, para que no final que a gente tenha essa conscientização de que Havai é Elohim, etc. E que a gente saiba disso e vá perceber que Bashamayim mimal ve'alaaretz mitachad einod, que nos céus acima ou na terra abaixo não há mais nada, ninguém além dele. Ele vai nos explicar isso, o que significa, e como a gente já introduziu antes, como a gente já antecipou, não apenas que não há outras divindades, Deus nos livre, não apenas que não há outras forças atuantes, mas como nós vamos entender que na verdade não há qualquer outra existência real e consistente, não há qualquer outra existência absoluta além de Deus. Então, isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo que, baseado nessas premissas, com o entendimento desses conceitos profundos, nós vamos também chegar a uma outra conclusão, vamos perceber. Veimken mimeile teda, shebashamayim mimal ve'al haaretz mitachad ein od. Então, isso que ele nos fala quando a pessoa considerar em seu coração que Deus é Deus, que Havai é Elohim, e entender que cada atributo contém todos os outros e eles estão plenamente harmonizados, combinados, conciliados, integrados, unificados. Então, quando a pessoa entender isso, inevitavelmente ela virá saber a verdade expressa no fim daquele versículo que afirma que em cima nos céus e embaixo na terra não há outro.
De que forma nós vamos perceber isso? Isso ele vai nos explicar. Seja no momento que nós percebemos que existe essa unificação entre os atributos divinos, ou seja, em outras palavras, que mesmo a suposta ocultação, ela, no final das contas, é uma forma de revelação, dentro da medida daquilo que nós podemos captar e conter. Como nós falamos, uma luz muito intensa não revela, ela ofusca, ela pode até cegar. Para que essa luz seja reveladora, ela precisa ser filtrada, ela precisa vir com uma camada de proteção, precisa ser condensada ou diminuída. Portanto, na realidade, ele vai nos dizer, quando a gente se conscientizar que Havai é o Elohim, que mesmo a atuação de Elohim, que oculta, condensa, que encobre a revelação da fonte de existência divina nas criaturas, nos seres, mas na verdade isso também é uma forma de chesed, está ligado com Havai, etc. E que isso também é uma expressão da divindade. Então nós vamos chegar a essa conclusão que nos diz o final do versículo, conforme ele vai nos explicar. Que tudo, na verdade, é divindade, e tudo está plenamente integrado com a divindade. E isso que foi encoberto, que foi oculto, é apenas em causa própria da criatura, apenas pela necessidade e pelas limitações nossas, para que a gente possa captar essa luz. Mas, no fundo, esse encobrimento é só os nossos olhos para a nossa proteção, para manter a nossa condição de criaturas com identidade própria, mas na realidade o que está presente e evidente, no fundo, é a força de energia vital divina, que isso é a verdadeira, real e única existência. Não só que é a fonte da existência de tudo, é a única existência, porque todo o resto está por completo anulado a isso, assim como o raio solar está completamente anulado dentro do próprio globo solar. כי שם אלוקים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים ולא לגבי הקדוש ברוך הוא מאחר שהוא ושמו אלוקים אחד. Ele nos diz, isso significa que mesmo essa terra física, esse mundo físico, terrestre e material que a gente vê e sente e percebe com tanta consistência ou suposta solidez, nos fala o que a gente vai concluir de todo exposto acima, que mesmo essa terra física que aos olhos de todos existe independentemente, que no final das contas essa matéria é nulidade e vazio. Na verdade, isso é quase que uma ilusão de ótica aos nossos olhos das criaturas, olhos limitados. Mas se fosse permitido aos nossos olhos carnais vislumbrar a verdade de que tudo aqui é energia vital divina e nada mais, a gente perceberia como a matéria por si só é nulidade total. E assim, de fato, nós não conseguimos enxergar isso pelos nossos olhos carnais, como tudo é nulidade e vazio. Mas, na realidade, diante de Deus, que é a verdadeira realidade, não é? Para Deus, tudo isso é nulidade total. Por quê? Porque o nome divino Elohim, isso que nos faz perceber as coisas, né, de forma palpável, sentir a matéria, achar que isso é consistente, que isso tem existência própria, etc. Tudo isso é derivado do encobrimento do nome Elohim. Mas esse encobrimento só existe para nós, e não Deus nos livre para Deus. Esse encobrimento, ocultação, só se aplica a nós, mas não em relação a Deus, porque na essência o nome Elohim é o mesmo nome Havai, é a mesma entidade, é a entidade divina única, porque o nome divino Elohim só encobre e diminui a luz de Deus para os mundos inferiores, mas não encobre nem diminui nada para Deus, pois ele e seu nome, seja qual for, ele e o seu nome Elohim, são uma coisa só. Portanto, a própria coisa não encobre sobre si mesma. Então todo esse encobrimento que dá vazão de se perceber as criaturas como algo consistente, algo com vida própria, existência autônoma, etc., é somente aos nossos olhos.
Mas em relação a Deus que capta a verdadeira realidade, essa ocultação não lhe diz respeito, porque é ele mesmo que submeteu à luz essa ocultação, e essa ocultação, portanto, ela só encobre para nós, e de forma alguma não a ele. Então, anteriormente, no capítulo 3, nós explicamos que, na realidade, uma vez que toda a existência dos seres e criaturas é proveniente dessa energia divina, portanto, todas as criaturas estão completamente anuladas, nulificadas, total e completo, diante dessa energia. Como nós falamos, essa energia está retirando as criaturas do nada absoluto a cada momento e instante. E se ela parasse de atuar sobre a criatura, imediatamente, não só que ela morreria, não só que se desintegraria, não sobraria nada, voltaria à sua origem inicial, que é o nada absoluto. Portanto, todas as criaturas estão não só em completa dependência e contínua dependência dessa energia vital, elas estão completamente anuladas diante dessa energia divina, que não só as vivifica, mas também lhes dá existência. Elas são nada e nulo, total e completo. Sim, ele nos explicou no capítulo 3. Na sequência, no capítulo 4, ele nos disse, nos explicou, como ponto básico daquele capítulo, que aí vem, bom, e por que nós não sentimos e não percebemos isso, essa anulação completa da criatura diante do Criador, diante da energia divina, por causa do tzimtzum, do encobrimento e ocultação dessa luz divina, desse poder criativo, que cria do nada a cada instante, que recria todas as criaturas a cada momento. Então, uma vez que existe esse tzimtzum, esse encobrimento, que ele faz com que essa luz e energia divina não seja perceptível a nós a olho nu, e não só a olho nu, mas que nenhum intelecto de qualquer criatura possa captar isso. Isso fica encoberto, isso permanece oculto em função do tzimtzum, dessa diminuição, dessa condensação e ocultação da luz, a qual Deus mesmo submete essa energia vital. Por isso, aos nossos olhos, aos olhos em geral, as criaturas se sentem criaturas independentes ou com identidade própria. Agora, depois disso, em relação a isso, nos esclarece aqui o Alter Rebbe, tudo bem, houve um tzimtzum, um encobrimento, ocultação, que causa um impacto muito forte a ponto de esconder aquilo que seria impossível ocultar. Não é? Deus é onipresente, e, por incrível que pareça, ele consegue se esconder e passar desapercebido. E quem quiser negar até a sua existência, se declarar ateu e contestar, tem livre-arbítrio para isso. Mas isso por quê? Porque existe o tzimtzum, o encobrimento e ocultação. Mas aqui o Alter Rebbe nos faz um importante esclarecimento, que todo esse encobrimento e ocultação que são derivados do nome Elohim é apenas em relação a nós, criaturas inferiores, mas não de forma alguma em relação a Deus, ou seja, que todo surgimento, existência e manutenção do mundo, dos mundos universos, todas as criaturas, não modifica nada em relação a Deus, e não representa, Deus nos livre, nenhum encobrimento e ocultação em relação a Ele próprio, uma vez que esse efeito do tzimtzum não é que veio alguém ou algo de fora que encobriu, ocultou, limitou e restringiu, porque não existe nada e ninguém afora de Deus. Pelo contrário, isso é uma força divina, que Deus submeteu a sua própria luz a esse ocultamento e condensação. Então, uma vez que Ele próprio faz e realiza o tzimtzum, o encobrimento, esse encobrimento só tem efeito sobre nós, criaturas, e não de forma alguma sobre o Criador. Então, o que a gente conclui disso é que, de fato, em relação a Deus, toda existência ou suposta existência é nada e nulo, nulidade total e absoluta, como quando não há nenhum encobrimento, porque de fato em relação a Deus não existe esse encobrimento. Então, em relação a Ele, de fato, as criaturas não têm identidade própria, etc., estão completamente nulas, anuladas e, enfim, não só insignificantes, mas completamente anuladas. Só para ilustrar isso um pouco com um exemplo que é trazido na
Hassidut. Então, por exemplo, se fala de um mestre que quer transmitir uma ideia muito profunda aos discípulos, só que os discípulos ainda não estão preparados para captar essa ideia se ela for transmitida de forma direta para eles. É uma ideia muito profunda, isso vai confundir as suas mentes. Então, o mestre precisa recorrer a uma série de recursos, de artimanhas, para se tornar um facilitador e permitir que a ideia seja captada na mente dos alunos, mesmo que a mente deles não está tão capacitada, a priori não está tão capacitada para captar aquela ideia. Então, o que faz o mestre, em vez de transmitir a ideia de forma direta, o que eles não conseguiriam entender ainda iria confundir a sua mente, ele recorre a uma parábola, ele traz um exemplo, ele traz uma analogia, um exemplo que é mais próximo dos conceitos dos alunos, e ele conta isso em forma de história, de parábola, etc., quase que uma charada. Pode ser que, inclusive, enquanto ele estiver contando o exemplo, talvez os alunos nem sonham qual é o exemplificado, o que há por trás dessa analogia, mas ele desce até os alunos contando uma história que sirva de exemplo, de analogia, que aproxime aquela ideia do raciocínio e da capacidade intelectual dos alunos. Então, qual o papel do exemplo aqui? Na realidade, esse exemplo que está sendo utilizado pelo mestre, em princípio, ele oculta a ideia, ele encobre a tese em si. Por outro lado, o papel do exemplo, na verdade, no fundo, não é encobrir. No fundo, é revelar, é possibilitar que os alunos, se a ideia fosse transmitida de uma vez direto, os alunos não entenderiam nada e ainda sairiam tontos com a cabeça confusa. Então aqui é necessário encobrir a ideia num primeiro momento, através de um exemplo, de uma parábola, de uma história, etc. Então, esse exemplo que parece encobrir, no fundo o objetivo dele vai ser revelar. Mas mesmo enquanto ele estiver sendo contado, e talvez até o aluno, a ideia é tão profunda que talvez o aluno, enquanto está prestando atenção na história, no exemplo, na parábola que o mestre conta, talvez ele, como a gente falou, nem imagina, nem sonha o que há por trás dessa parábola, onde o mestre quer chegar. Para o aluno está aquela parábola, ele sabe que o mestre aqui tem um objetivo, está querendo chegar em uma ideia específica, mas ele ainda não vislumbra essa ideia. Ou seja, o exemplo, a parábola está encobrindo totalmente sobre a ideia. Mas para quem está encobrindo o exemplo sobre a ideia? Apenas e tão somente para o aluno e discípulo. Será que esse exemplo, essa parábola, encobre a ideia para o mestre? De forma alguma. O mestre conhece muito bem a ideia principal que ele quer transmitir, isso está muito assentado na sua mente, etc. E ele conhece tão bem que ele é capaz até de bolar um exemplo, uma analogia que aproxime essa ideia para os alunos. Então, enquanto o mestre está contando a parábola, está transmitindo o exemplo em forma de história, etc., aquele exemplo, história, parábola, encobre apenas e tão somente a ideia para os alunos, para o mestre de forma alguma. Primeiro porque ele próprio, não só porque ele já sabe a ideia em si, a tese em si, ele já conhece, isso já está na sua mente, mas mais do que isso, que esse exemplo que ele está se utilizando foi concebido pelo próprio mestre. Então, esse exemplo, essa parábola que o mestre dá, tem um efeito de encobrir temporariamente a tese principal somente para os alunos. Mas enquanto o mestre conta, relata a história, conta a parábola, é claro que para ele próprio essa parábola, esse exemplo não representa nenhuma ocultação, nenhum encobrimento. Isso é apenas uma ilustração para nos fazer entender que o tzimtzum, que todo esse encobrimento que faz as criaturas parecerem ter identidade própria, se sentirem independentes, etc., esse encobrimento funciona apenas em relação a nós. Mas em relação a Deus não há nenhum encobrimento. Em relação a Deus predomina a visão suprema, a visão real, e portanto na visão divina real de como as coisas realmente são, o mundo todo, todas as criaturas são completamente nulas, anuladas diante de Deus. Segue o Alter Rebbe e nos diz, Velachen,
גם הארץ ומתחת לארץ הן עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, ואינם נקראות בשם כלל. Ele nos diz, entendendo isso, voltando ao versículo bíblico, nós vamos perceber e nos conscientizar que assim mesmo a Terra, todos os seres físicos, terrestres, materiais, que aos nossos olhos parecem ter tanta consistência, tanta solidez, serem criaturas que estão aí. Mas daí a pessoa vai perceber que assim mesmo a Terra e o que há embaixo da Terra são nulidade e vazio para Deus, não sendo sua existência de modo algum suficientemente independente para que sejam chamados por seu próprio nome, e nem sequer pelo nome Od, que significa outro. Afilo beshem Od sheu lashon tafel, k'ma'amar Hazal Yehuda ve'od likra. Então ele nos fala que em hebraico, e na literatura rabínica, bíblica rabínica, Od significa algo mais. Od é um termo que denota uma posição secundária. Existe aquilo que é o essencial, o principal, e Od, e mais alguma coisa que é o secundário. Como no dito que encontramos dos nossos sábios no Talmud, como um dito de nossos sábios de abençoada memória, como se pode citar a lei ou os costumes de Judá, adicionalmente ve'od a escritura. Se algo já consta na própria Torá, na Bíblia, não é para que trazer aquilo que era costumeiro, a lei que predominava na região de Judá. Isso é algo completamente secundário, não? Em relação àquilo que já consta na Torá. Então ele nos diz que na realidade nós vamos perceber que tudo está, quando a gente se conscientizar desses conceitos profundos, nós vamos nos aperceber que o mundo todo, mesmo a terra, o que está embaixo da terra, todas as criaturas, etc., elas são nulidade e vazio para Deus ou perante Deus. E elas não sendo de modo algum, elas não têm nenhuma existência própria, e não só que não têm existência própria, autônoma, independente, elas não são sequer algo secundário. Isso nós vamos elaborar e entender a seguir. Por isso, elas não têm qualquer independência a ponto de serem chamadas por seu próprio nome, não se justifica nem ter um nome próprio, e nem sequer pelo nome Od, que significa, sabe o que? Não é tão importante, tem algo bem mais essencial acima delas, etc., que é a energia divina, mas aqui elas representam, têm um papel secundário, um outro papel. Então ele nos diz que elas não têm sequer uma posição secundária, e aqui ele nos esclarece, nos ilustra algo importante. O que guf sheu tafel haneshama vechayut shebetocho. Ou seja, para que a gente não se equivoque e não pense que na mesma proporção que, por exemplo, existe corpo e alma. Corpo é um corpo físico, mas se tiver apenas o corpo, é um corpo sem vida. E a alma é a alma vivificante que dá energia ao corpo, que lhe mantém vivo, pé, funcionando, etc. Portanto, o que é o principal? Sem dúvida alguma, a alma, e o corpo é apenas o secundário. A gente poderia pensar que da mesma forma também é a atuação de Deus no mundo. O mundo é o corpo, mas o mundo por si só seria um corpo sem vida, e Deus é a alma do mundo, a alma do universo, ele dá vida ao mundo. Não? Então ele vai nos dizer, não é isso, não é assim, não é apenas assim, porque Deus, como nós vamos ver, não dá apenas vida ao mundo, como o corpo dá vida, como a alma dá vida ao corpo. Deus dá existência ao mundo, Deus cria o mundo do nada, que esse não é o papel que a alma representa em relação ao corpo. Portanto, a importância da atuação divina sobre o mundo é muito maior, incomparavelmente
maior ao impacto da alma sobre o corpo. Então ele nos diz, a gente poderia pensar a priori que essa atuação de Deus, e como o corpo que é secundário em relação à alma e à energia dentro dele, então ele vai nos dizer que na realidade a atuação de Deus é algo bem mais profundo, algo bem mais vital e essencial, a tal ponto o corpo pode ter até uma existência independente da alma, mas as criaturas não existem sem a força vital do Criador, e mesmo quando elas aparentemente existem com identidade própria, na verdade elas são completamente nulas em relação ao Criador, a força vital presente, divina presente dentro delas. Portanto, se fala sobre as criaturas que elas não têm, elas são completamente nulas, sem qualquer importância própria, a ponto de não poderem ser chamadas até de algo mais, além do Criador, algo mais, algo totalmente secundário, mas é algo. Ele nos diz, não, nem tampouco isso se aplica, porque elas não têm, as criaturas não têm nenhuma existência própria, elas são completamente nulificadas. Isso significa o que diz o versículo bíblico no final, aquele versículo que nós temos mencionados, Ein od, que na verdade não há nada mais, não há nada além de Deus, da divindade. Não é que algo mais está subjugado, está subordinado, tem um papel secundário e etc. Não, absolutamente não há nada além dele, adicional a ele, a mais do que ele, etc. Então, enquanto nós podemos falar, por exemplo, o corpo em relação à alma, o corpo está anulado e subordinado à alma. Essa anulação do corpo perante a alma, na realidade, torna o corpo algo secundário em relação à alma, mas há algo a mais, só que está subordinado, dependente da alma. O corpo é secundário e a alma é o principal, o essencial. Por isso ele vai nos dizer mais adiante que há um versículo no Tehilim que ele vai nos explicar. No Salmo 146, 2, Azamra lelokai beodi, que eu vou louvar a Deus com minha vida, se referindo ao corpo. Nós já vamos ver o significado desse versículo conforme trazido pelo Alter Rebbe, mas de qualquer forma nós vemos que nesse versículo ele chama o corpo do secundário, daquele algo a mais. O principal é a alma, mas eu vou louvar a Deus com todo o meu ser, com minha alma e com o meu corpo também, que é algo adicional. Daqui se subentende que o corpo também tem sua própria existência, só que ela é secundária em relação à alma, que é o principal, o essencial, a sua força energizante. Porém, ele nos diz que a anulação das criaturas perante o Criador, perante Deus, é muito maior do que essa anulação do corpo perante a alma. Lefisha neshama eina mehava aguf me'ain leyesh. Como ele vai nos explicar, porque a alma ela não dá existência ao corpo, ela dá vida ao corpo. A alma não criou o corpo e não recria o corpo do nada absoluto, fazendo ele existir. A alma, entre aspas, apenas dá vida e energia ao corpo, mas não é, ou seja, o corpo para estar vivo depende da alma, mas não para estar existente, porque ele tem uma fonte de existência própria e distinta, assim como a gente já comentou, que o feto existe antes mesmo da alma ter sido incorporada nele, estar encarnada, e o corpo, depois de 120 anos, ele jaz na terra, mas ele existe mesmo quando a alma se separa e se desprende dele. Portanto, o corpo é secundário à alma, que a alma dá vitalidade ao corpo, e o principal é a vitalidade, a energia vital. Mas a alma não é a fonte de existência do corpo. De qualquer forma, explicando o versículo, nos diz o Alter Rebbe nas palavras dele, por isso está escrito no Salmo 146, 2, louvarei a Deus Havaye com minha vida, cantarei para meu Deus Elokai, que o versículo também traz os dois nomes de Deus, com meu ser Odi, meu ser aqui se referindo ao corpo, com a parte
secundária do meu ser. Interessante que ele fala, eu vou louvar a Deus. Minha alma, ele fala aqui o nome de Deus, Havaye, enquanto que com o corpo ele se refere que o louvor vai vir, vai ser expresso para Elohim. Mas de qualquer forma, ele nos diz, visto que a vida, por que ele nos fala, louvarei a Deus, Havaye, com minha vida aqui está relacionado, associado com a alma, que dá vitalidade ao corpo, visto que a vida vem do nome Havaye, como a gente falou, a energia vital divina é derivada do nome Havaiá, enquanto o daquilo que tem a mais além da força vital, que é a alma proveniente, o que é aquilo que tem a mais é o corpo. Enquanto que o do corpo sendo secundário, ele vem, é derivado do nome Elohim. Ele nos diz que aqui a diferença entre a relação corpo e alma e criador e criatura, o corpo não é nulidade e vazio em comparação com a alma, porque a alma não cria o corpo a partir do nada, ela dá vida ao corpo, mas o corpo existe de forma independente da alma de uma forma ou de outra. Porém, em relação a Deus que cria tudo a partir do nada, nada possui existência independente, como a gente já explicou acima no capítulo 3, com o exemplo dos raios de luz dentro do Sol que estão completamente anulados para o próprio Sol. Então, a anulação da criatura diante do Criador, muito mais profunda e intensa do que a anulação do corpo diante da alma.